de saúde agora. Nos últimos 5 anos, mais de 8.000 paraibanos morreram vítimas do diabetes. Nessa semana é lembrado o Dia Mundial da Doença e o Bom Dia Paraíba vai falar sobre esse assunto ao longo da semana. A rotina de quem lida com diabetes muitas vezes é bem complicada, exige aí cuidados especiais, né, Valéria? Pois é, Patrícia, só este ano aqui em Campina Grande foram registradas mais de 200 mortes. Os números servem de alerta para que os cuidados sejam redobrados. E olha só esses números aqui, que são da Paraíba inteira, são dados da Secretaria Estadual de Saúde. Em 2009, foram 1.641 mortes. Em 2010, aumentou 1.724. Em 2011, 1.931 mortes, ou seja, mais um aumento. Em 2012, houve uma redução para 1.722 mortes. E em 2013, 1.277 mortes, mais uma redução. Mas há casos em que os pacientes lidam bem com a doença e resolvem encarar com otimismo uma rotina que inclui remédios, exames e uma alimentação balanceada. Marlon, de 22 anos, convive com a doença desde criança. Ele conta que na infância, com a ajuda da mãe, foi fácil lidar com a diabetes, mas na adolescência teve dificuldades para manter a alimentação regrada. Eu estava começando a querer comer tudo assim, e quando eu comia, eu não tomava insulina. O primeiro desafio foi a vergonha de assumir a doença para os amigos. Ia numa pizzaria com os amigos, ia em algum canto com os amigos e não levava insulina. Então eu comia de tudo. Quando eu fui fazendo isso, eu fui fazendo os exames dos rins, foi começando a dar alterado. Passou acho que 1, 2 anos com isso, alterando. Aumentando cada vez mais. Muito tempo depois, o pai e a avó também descobriram a doença. E mesmo com a experiência de Marlon, Dona Marileide ficou assustada com a notícia. Fiquei muito apavorada, chorei bastante. Ainda hoje quando eu falo, né, mas aí ele mesmo foi me conformando. Apesar de ter a diabetes tipo 2, que é mais comum e não exige a aplicação de insulina, Dona Marileide confessa que sofreu com as restrições alimentares. O doce ainda faz falta. Eu não era uma pessoa que gostava muito de doce. Eu não gostava muito de doce. Mas depois que fiquei diabética, eu fiquei desejando comer o doce. E é sempre aqui nas horas das refeições que os cuidados devem ser redobrados. Alimentos ricos em fibras são essenciais. Aqui nós temos as frutas, biscoito integral, barrinhas de cereal e a aveia. A nutricionista, que também é diabética, destaca que os alimentos com baixos índices glicêmicos são os que melhor se adaptam a uma boa dieta. O diabético tem que prestar atenção na quantidade que ele está se alimentando e na quantidade de carboidrato que tem o alimento que ele vai ingerir. Os alimentos que de preferência para o diabético são de índice glicêmico menor, ou seja, aquele alimento que ao entrar ao ser ingerido, a glicose não se altera tanto. São as frutas, são os legumes, a quantidade correta do próprio carboidrato, que a gente fala tanto que aumenta a glicose, mas ele, em quantidade correta, ele faz bem, faz parte da pirâmide alimentar do diabético. Então, são, dentre vários alimentos, muitos são favoráveis ao diabético. Antes de cada refeição, Marlon tem que fazer o teste de glicemia e, dependendo do resultado, aplicar a insulina para controlar a doença. Hoje, mais consciente, ele tenta aceitar a diabetes da melhor forma possível. É difícil, mas para você viver bem, tem que se cuidar, tem que fazer isso mesmo. É o necessário.